E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique e saiu o segundo episódio da segunda temporada de The Mandalorian, então vamos analisar esse capítulo novo e ver o que ele trouxe na história dele. Bora! E só um detalhe antes de começar. Muita gente me pergunta como eu assisto a série. E eu assino o Disney Plus americano da maneira normal, oficial. Caso você queira saber como é que eu faço, eu mostrei lá no meu Instagram, que tá com o link aí na descrição. Agora vamos pro vídeo. O episódio começa com o Mando caindo numa armadilha de caçadores de recompensas. E eu acho esse tipo de falha do Din Djarin muito interessante para demonstrar a vulnerabilidade dele. Por mais que o Mando seja um guerreiro muito habilidoso, que explode dragões gigantes de dentro para fora, a verdade é que ele continua sendo vulnerável a riscos bem comuns, como uma arapuca de cordas que parece ter saído de um desenho do Papaléguas. E somando essas fraquezas do Din ao fato do Baby Yoda ser uma criança indefesa, a trama de The Mandalorian consegue criar conflitos com um senso urgente de risco, como no momento em que a criança é sequestrada. Como o Mando não é um tanque de guerra infalível, ele parou de lutar completamente e encarou a situação abrindo mão de uma das coisas mais importantes que ele carrega: as representações da cultura mandaloriana na forma da armadura. Esse trecho demonstra como as prioridades do Din Djarin mudaram ao longo da jornada dele com a criança. Porque se no início da série os dogmas mandalorianos eram a única motivação que o Mando tinha para seguir em frente, agora ele já considera a vida do bebê algo tão importante quanto a cultura dele. You okay? Outro ponto bem importante é que, mais uma vez, assim como aconteceu lá no episódio 1, a narrativa também destaca a forma como o bebê observa atentamente toda a violência cometida pelo Din Djarin. Ele vê o Mando enganar e matar o sequestrador, e o Din reage como quem não teve escolha. E essa mensagem pode ter consequências bem sérias para uma criança sensitiva na força. Essa proteção que o Din demonstra em relação à criança recebe muito destaque no início do episódio, porque ela representa a temática principal desse capítulo, que são as relações entre pais e filhos. Ou quase filhos, no caso do Mando e o bebê. Da mesma forma que o Mando demonstra a super proteção dele em relação ao Baby Yoda, o desenrolar da trama também mostra uma alienígena, que eu vou chamar carinhosamente aqui de Sapa, que precisa fazer uma viagem justamente para que os ovos dela sejam salvos. No início, o Mando rejeita a proposta de levar uma pessoa de carona, ele diz que não faz serviço de táxi, mas quando ele entende a intenção da alien de levar os ovos, ele aceita a missão. E assim as motivações do Din e dela se tornam as mesmas, que é salvar as proles e os filhos deles. Um negócio curioso é que quem também encara os ovos da Sapa de um jeito bem significativo é o bebê Yoda, porque ele acha os ovos bem apetitosos, né? Repara que no início do episódio, o bebê é mostrado admirando o pedaço de carne do dragão de Krayt, que estava prestes a ser comido. E logo depois o bebê olha da mesma maneira para os ovos da Sapa. Essa sequência de ações mostra como as interpretações do bebê sobre o mundo ao redor dele se misturam e se confundem. Porque a mesma gula que ele enxerga num pedaço de carne de um animal, ele também viu nos últimos ovos de uma espécie em extinção. Eu acho que o jeito do Baby Yoda comer os ovos da Sapa tem um significado que vai além da comédia. Porque a situação é apresentada de uma forma engraçada, mas no fundo ela tem um toque de incômodo. Porque a gente sabe que ele está comendo um ovo de um ser racional, por mais que sejam ovos não fecundados ainda. A gente já tinha visto a criança comer animais antes, mas esse caso dos ovos é diferente, porque eles são ovos de seres pensantes, como pessoas mesmo, e não animais selvagens. No desenrolar da história, o Din é parado por pilotos de X-Wings da Nova República, incluindo aquele que apareceu lá na primeira temporada, sendo interpretado pelo Dave Filoni, que é um dos cabeças da Lucasfilm e de The Mandalorian. Eu sou muito fã do Filoni, então curto bastante esse easter egg da participação dele. Eu achei mais legal ainda ver que ele carrega o símbolo do Wolf no capacete. Um outro ponto que eu achei muito original também foi a forma como a direção do episódio representou as X-Wings de uma forma muito interessante. Porque quando o Din começa a se estranhar com os pilotos,
a forma com que as X-Wings assumem a posição de ataque delas reflete uma ameaça e um perigo bem notável. A gente está acostumado a ver as X-Wings do lado dos heróis das histórias de Star Wars, e por isso eu acho muito legal ver como o ponto de vista do Din Djarin e a direção da série fizeram elas serem retratadas de uma forma bem diferente, como máquinas de guerra realmente devastadoras que oferecem perigo. No avançar do episódio, o Din sofre uma queda com a Razor Crest e mais uma vez o código de moral dele é colocado à prova. De início, Mendel cancela o acordo com a Sapa, o que faria os ovos dela morrerem no frio da noite do planeta. Mas quando ela diz que a honra deveria ser parte do código mandaloriano, o Din olha para o Baby Yoda e se vê na posição de quem tem a obrigação moral de manter o acordo pela vida dos ovos. Os Mandalorianos não desistiram do Din no passado, e o próprio Din também não desistiu do Baby Yoda. E por causa desses sacrifícios, o Mendel reconhece que o valor dele não dependia somente da proteção que ele poderia dar para o Baby Yoda naquele momento, mas sim da honra que ele demonstraria como exemplo para a criança. A motivação dele nesse ponto parte justamente daquela temática de proteção e relações entre pais e filhos, que eu comentei aqui mais cedo no vídeo. Porque assim que o Din olha para o Baby Yoda e reconhece o papel dele como pai, ele também aceita lutar pela mãe dos ovos. E acontece que a partir desse ponto, o episódio deixa de ser uma aventura leve e até engraçadinha para se tornar um negócio bem horroroso mesmo. Porque as aranhas que atacam o Din têm um visual bem nojento e ameaçador, que, por sinal, foi completamente inspirado nos designs do Ralph McQuarrie para a trilogia clássica de Star Wars. As aranhas desse episódio são muito parecidas com as Krykna lá de Rebels, mas analisando com calma, a gente consegue perceber que elas não são exatamente iguais. Olha só, as Krykna têm 6 patas, e essas aranhas de The Mandalorian têm 8. E além disso, a diferença mais importante é que a carcaça das Krykna é super resistente a tiros de blaster, o que é completamente diferente das aranhas de The Mandalorian, que foram completamente fuziladas por tiros. Eu tô destacando essa diferença aqui porque eu acho muito interessante o fato da Lucasfilm ter criado 2 criaturas diferentes a partir de uma mesma arte conceitual clássica do Ralph McQuarrie. Uma outra característica bem legal das aranhas é que elas também se encaixam naquela temática principal do episódio de laços entre pais e filhos, porque a aranha gigante só ataca o Din depois que um filhotinho dela, coitado, é comido pelo Baby Yoda. Então, dessa forma, as motivações dos 3 lados envolvidos na luta, o Din, a Sapa e a aranha, acaba sendo a mesma, que é a proteção dos filhos e crias deles. Eu achei o combate contra as aranhas interessante porque ele teve um tom mais puxado pra tensão e pro horror, que foi bem diferente do que a gente viu no episódio anterior, lá com o dragão. E pra fechar o episódio, a gente viu as ações do Mendel no passado terem consequências no futuro. Os pilotos de X-Wing descobrem que o Din libertou um prisioneiro de uma prisão da República, que foi mostrado lá na primeira temporada, mas eles acabam ajudando e liberando o Mendel pelo fato dele ter se colocado em risco pela vida do oficial da República que estava lá na nave, que por sinal era interpretado pelo dublador do Anakin Skywalker em Clone Wars, o Matt Lander. Esse desfecho é interessante para demonstrar como o início da Nova República foi muito instável politicamente, ao ponto dos pilotos reconhecerem o valor moral de um caçador de recompensas fora da lei como o Din. E o reconhecimento de uma boa ação feita no passado também é muito significativo para o Din Djarin, porque o arco dramático dele acompanha a evolução dele, que passou de um caçador frio e calculista para um protetor que demonstra compaixão. Am I under arrest? Technically you should be, but these are trying times. Então vamos lá, minhas impressões gerais sobre o episódio. A verdade é que grande parte da trama dele se desenvolve sem uma conexão direta com a trama principal dessa nova temporada, que é a busca pelos Mandalorianos. E esse formato de aventura paralela pode fazer o episódio parecer, superficialmente, ser desnecessário pro avançar da história do Din.
Só que acontece que a proposta de The Mandalorian, como uma série, é ser uma sequência de aventuras separadas que se conectam numa grande história. A primeira temporada da série foi toda assim. A gente teve a luta contra o Mudhorn num episódio, depois a passagem do Din pela fazenda, depois o assalto na prisão e por aí vai. Todas essas histórias acompanhavam núcleos de personagens diferentes que apresentavam tramas próprias. Então é coerente com a proposta da série que muitos dos episódios dessa nova temporada continuem seguindo essa estrutura de aventuras paralelas, como foi o caso desse episódio 2, o capítulo 10. Mas, mesmo compreendendo essa proposta do episódio, eu também acho que ele teve algumas escolhas que não me agradaram muito pessoalmente. O suspense da história não me instigou muito, eu não me senti fisgado realmente pela curiosidade. E a personalidade dos coadjuvantes do episódio não me despertou tanto interesse assim. A Sapinha é legal, mas nada muito além disso. Mas, por outro lado, eu gostei da temática abordada nesse novo capítulo, porque ela envolve a parte mais importante da evolução da personalidade do Din Djarin, que é a relação dele direta com o bebê. Acho que as situações do episódio colaboram com o desenvolvimento deles dois como personagens ao longo da série inteira. Eu achei a ação do episódio regular e convincente, mas nada incrível como no episódio anterior. E por fim, eu achei o capítulo até que bem engraçado, com várias piadas muito bem colocadas. Então essa foi minha análise do segundo episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Eu sei que ele foi, um pouco polêmico, teve muita gente que não gostou e eu entendo total essa visão sobre ele. Agradeço muito a audiência de quem assistiu o vídeo. Se você não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui também. E se você curtiu, puder deixar um like, eu agradeço muito. Beleza? Então fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço!